Então tá bom. Gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ciro, tá? Eu sou médico, eu me formei aqui pela faculdade, né, de medicina da USP. Depois que eu me formei, eu fiz a residência em acupuntura, né? Aqui pelo HC também, virei preceptor, fui para a China 3 vezes já. E em 2017, eu procurei o professor Hermano com a ideia de fazer aí um projeto de doutorado, né, de acupuntura em psiquiatria. As coisas evoluíram de uma tal forma que a gente acabou mudando isso para a fisioterapia, né, achamos mais interessante dentro de um contexto de psiquiatria cultural. E, e disso surgiu esse ambulatório, né? O professor Emmanuel não está aqui, mas quero deixar um agradecimento a ele, né, por essa oportunidade de estar trabalhando aqui com vocês. Para o ano que vem, temos um ambulatório de acupuntura, também que vai servir, na verdade, ao ProAmit, né? E estamos aqui em parceria com o Promed, né? Eu não tenho frequentado as sextas-feiras por questões diversas, mas quando as coisas voltarem a acabar essa pandemia chata, a gente volta com fluxo e se realinha aí. Tá certo? Bom, a ideia hoje aqui é discutir um pouquinho sobre como a gente faz a prescrição de fitoterápicos para o paciente psiquiátrico, né? Não dá de forma alguma para a gente esgotar o tema, né? Isso são pós-graduações, né, que tem que fazer. No caso, a minha formação em fitoterapia ocidental foi muito legal, porque eu fiz com uma turma da Irlanda, né? Fiz online. Ainda estou devendo ir para lá para conhecê-los pessoalmente, mas foi muito interessante porque isso me trouxe uma visão um pouco diferente, né? E que eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho. Então, a ideia aqui hoje é a gente compartilhar, né? Entender o que a gente faz, o que é isso e como é que a gente pensa quando a gente vai trabalhar com plantas medicinais, tá? Então, primeira coisa, o que é uma planta medicinal, né? Qualquer planta, né? Qualquer parte da planta, né? Que de alguma forma seu uso seja terapêutico, tá bom? Quando a gente fala na planta medicinal, a gente está pensando na planta em si, tá? Você pode comprar ela, tudo bem, no mundo verde, seca, num saquinho, mas você pode ter ela no seu quintal, ou no quintal da avó, num sítio, você pode pegar na rua, entendeu? Estamos falando da planta em si, né? Ou ainda um sachê de chá que você compra no mercado, tá? Mas é importante a gente entender que não estamos falando de um medicamento processado, tá? Que vai ser processada para o uso pelo próprio usuário, tá bom? Quando a gente vê, por exemplo, comunidades indígenas, e eles falam de fitoterapia indígena, na verdade é disso que eles estão falando, né? O indígena, ele não processa a planta. No máximo, ele faz uma garrafada, que é um negócio também, assim, bem louco, né? Não dá para a gente saber direito o que está acontecendo ali. Aqui, eu coloquei para vocês uma foto da nossa amiga Melissa, tá? E isso ilustra para a gente uma questão da planta, do uso da planta medicinal, é que se a gente bate o olho nisso aqui, a primeira coisa que a gente pensa é que é hortelã, né? Então, quando a gente vai usar a planta medicinal, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se a gente está usando a planta de verdade ou se é alguma outra coisa parecida, tá?
Uso popular tem isso, é muito problemático, né? O pessoal troca as plantas. Então, quando a gente vai usar isso de forma ambulatorial, é muito importante que a gente verifique com o paciente se aquilo que ele está usando é de fato a planta que a gente quer usar, tá? Outra coisa muito diferente é o medicamento fitoterápico, tá? O que é isso? A indústria, né, ou uma farmácia de manipulação, pega aquela planta, aquele material, ela vai processar, né, ela vai transformar isso em um medicamento. Que daí a gente tem controle de dose, controle de qualidade. Muitas vezes a gente sabe qual a proporção do princípio ativo que nos interessa tem ali, tá? E isso aqui tem que ser prescrito. Para vocês terem ideia, tudo bem, tem muita planta, muito medicamento fitoterápico que você chega na farmácia, pega no balcão e pronto. Mas tem alguns que são tarja vermelha, você não compra sem uma prescrição, tá? E a gente tem que saber exatamente a dose daquilo que a gente está prescrevendo. Vários formatos a gente vai encontrar, cápsula, pílula, comprimido, né? A tintura é muito famosa, é uma droga, mas as pessoas usam muito tintura, né? Tintura não é legal justamente porque a gente perde um pouco essa questão da dosagem. A gente não sabe exatamente quanto que a gente está prescrevendo para o nosso paciente. Isso, estou vendo que tem questões aqui, eu vou pedir isso para vocês. Vão me interrompendo, sempre tiver alguma dúvida, já manda e a gente já vai tirando, tá? Uma dúvida, qual a diferença entre fitoterapia e homeopatia? São quase opostos, né? Por quê? A homeopatia, ela vai pegar, por exemplo, uma planta e vai diluir 1, 2, 10 vezes, 100 vezes, né, etc., até que você não tenha mais princípio ativo de fato ali, mas que tem toda essa teoria de que a memória daquele princípio ativo ficou gravado naquele líquido, tá? Mas se você analisar aquilo ali, a gente não encontra o princípio ativo. O medicamento fitoterápico, né, e foi até bom você fazer essa pergunta, que me lembrou de colocar isso aqui, de comentar isso aqui. Ele é super concentrado, né? Então, quando a gente pega uma cápsula ou uma pílula de um medicamento fitoterápico, né, um maracujá, por exemplo, aquilo é um concentrado, tá? Ele é muito mais forte do que o chá, que a gente vai fazer ali com a planta, né? E a ideia é que tem uma concentração de princípio ativo muito maior, tá? Então, apesar de as duas coisas estarem ali de mãos dadas dentro do que a gente chama de medicina integrativa, né, ou complementar, eles são na prática muito diferentes, tá? Por essa questão. Não estou questionando aqui a forma de funcionamento da homeopatia, tá? Até porque eu não trabalho com homeopatia, não posso falar sobre isso em detalhe, né? São lógicas diferentes, tá? Inclusive, uma outra questão importante sobre isso é que a homeopatia ela vai tratar do contrário, né? Ela vai falar, você tem esse sintoma aqui de inflamação, então eu vou te dar um medicamento que causa inflamação, só que muitas vezes diluído, né? A fitoterapia não, ela tem a mesma lógica da nossa medicação moderna, tá? Eu tenho aqui uma inflamação, então eu vou usar uma planta anti-inflamatória, tá? Tem também essa diferença importante. Então, isso posto, né? Como é que a gente compara essas duas coisas, né? A planta medicinal, o acesso é muito fácil, né? Você consegue isso em qualquer lugar, né? No mercado, na rua, e você pode
crescer em casa, né? O uso dela, muitas vezes, tem um caráter cultural associado, né? De crença, ou porque isso foi ensinado, né? Um uso cultural equivocado, por exemplo, é o fruto do maracujá. As pessoas, eu tomei um suco de maracujá para acalmar, né? Não acalma. O princípio ativo do maracujá, que é sedativo, está na folha. O suco de maracujá não acalma. Mas muita gente pensa assim, vai lá, toma um suco, bota açúcar, né? E relaxa. E funciona. Tá? Isso é um exemplo, né? A indicação da planta medicinal, muitas vezes, ela é viva na cultura do povo, né? As pessoas, para isso você toma isso, para aquilo você toma aquilo outro, né? É uma coisa que está se perdendo na nossa sociedade aqui urbana, né? Então, a mídia, nesse sentido, mais atrapalha do que ajuda, mas isso ainda existe e no interior existe de forma muito forte, tá? O problema, dificuldade de uma obtenção de uma dose terapêutica é importante, tá? Então, isso entra sempre como um complemento, como algo a mais, tá? Nunca, jamais a gente vai tratar o paciente só Oi, com a as planta. duas. Até porque a gente não consegue controlar a dosagem, né? Você pode até falar, olha, você vai fazer de tal jeito, você vai colocar tantas gramas, você vai cozinhar por tanto tempo, você vai preparar assim, 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 assado, e desse preparado você vai tomar 2 xícaras de tantos ml. No dia seguinte ele faz de novo com a mesma fórmula e é outra coisa que sai, tá? Já o medicamento, né, o acesso a ele é um pouco mais restrito, você precisa de um profissional prescritor que saiba o que está fazendo para prescrever aquilo ali, até porque tem muita coisa que tem efeito adverso, que interage com outros medicamentos, tá? Então, dependendo da planta, a gente tem que tomar cuidado, né? E, por outro lado, a gente tem uma segurança maior, né, sobre a qualidade daquele produto, tá? A gente sabe que o que eu vou esperar? O efeito adverso vai ser esse, né? A dose que eu preciso terapêutica é essa, eu posso chegar até ali, até aqui, né? Então a gente tem um controle melhor e uma eficácia terapêutica mais interessante. Então, como é que a gente vai usar a planta medicinal, né? Geralmente a gente vai acabar usando isso na forma de decocto e infusão, que são os chás, tá? Basicamente, decocto, você cozinha aquilo por um tempo. Por exemplo, vai fazer um chá de canela, que é uma casca, você tem que cozinhar ela por pelo menos 10 minutos, se você quiser tirar dali alguma coisa que faça efeito. Já a infusão é quando você ferve a água, desliga, e daí você joga ali a planta e deixa ela naquela água quente por um tempo. Tá bom? Isso a gente usa para plantas mais aromáticas, porque se você cozinhar uma planta aromática, o óleo essencial aromático vai evaporar e você perde o efeito, tá? Então, isso deve ser bem orientado também durante a prescrição, tá? A parte interessante disso aqui é que a pessoa vai ter que parar para fazer, ele mesmo, né? E, geralmente, quando eu prescrevo isso, eu falo para o paciente, olha, não adianta o seu marido, a sua mãe, a sua esposa fazer, não. Faça você, né? A gente coloca, quando a gente faz isso, a gente obriga o paciente, se ele concordar, né, lógico, a colocar dentro da rotina dele um ritual de autocuidado, né? Então ele vai parar, ele vai se concentrar naquilo ali, ele vai preparar, depois ele vai sentar e ele vai fazer a ingestão
né, desse preparado que ele fez. Além disso, nós temos a questão do sabor, do aroma, né, que muitas vezes trazem aí questões culturais, significados maiores, né, compartilhados, e às vezes significados individuais, tá? Que cabe a gente explorar, tanto no sentido de prescrever, quanto no sentido de não prescrever, tá? De repente a gente quer prescrever uma coisa e a pessoa fala, olha, isso aqui me lembra da minha avó e eu perdi ela de uma forma muito ruim e eu fico triste. Então, assim, não prescreva, né? Troca, coloca outra coisa, tá bom? Porque senão a gente vai acabar perdendo o efeito positivo que a gente quer daquilo ali, tá? Eu trouxe para vocês, como exemplo, né? Eu decidi não trazer exemplos clássicos, justamente para a gente poder raciocinar em cima do que a gente está vendo, tá? Eu tenho um lugar que eu estou atendendo já em psiquiatria e a gente faz um grupo de luto, né? Eu estou tocando um grupo de luto complicado. E dentro das plantas medicinais, a que é mais comum a gente usar é a rosa, né? Se a gente for olhar, né, num catálogo, num livro de plantas medicinais e for procurar o que tem ali, né, as principais plantas para sedação, relaxamento, ou que tem algum efeito serotoninérgico, noradrenérgico, a rosa não está entre elas, né? Não está. Porém, quando a gente olha um pouquinho para os princípios ativos, a gente vê que existe algo ali, sim, né? Tem ali uma questão gabaérgica, serotoninérgica, a regulação do sistema nervoso autônomo, né? Que é uma questão muito importante em fitoterapia, né? Porque é quase como se fosse a gente fazer o caminho contrário, né? Geralmente a gente, em psiquiatria, você olha para o paciente, vê o sintoma ou o sinal autonômico como uma consequência do problema, né? E na fitoterapia e também na acupuntura, muitas vezes a gente resolve tratar este sinal, este sintoma, né? E isso, quando a gente consegue regular isso, a pessoa começa também a melhorar, né? A gente, quem atendeu já paciente com transtorno do pânico sabe como esse tipo de sintoma é importante e traz dificuldades pro paciente, né? Mas, além disso, desses efeitos, que na verdade são efeitos leves, são efeitos gentis, da rosa, é uma planta que traz uma série de questões culturais envolvidas, né? Que fazem com que a gente se sinta bem quando a gente usa isso aqui. Por quê? Gostaria que vocês pensassem, e quem quiser compartilha aqui no chat ou fala, né? Por que vocês acham que a rosa pode ser interessante para a gente usar para o paciente num caso de luto complicado ou mesmo luto não complicado? Símbolo do amor, legal. Traz uma ideia de acolhimento, ótimo. O aroma é extremamente agradável, né? Então, geralmente, quando a gente, no nosso dia a dia, a gente se depara com uma flor, com uma rosa, né?
são situações boas, de amor, de carinho, de acolhimento, né? É uma planta que tem um aroma muito agradável. Olha aí que legal, o toque dela, a sensação dela é muito delicada. Mais alguma coisa? Então, a gente vai juntando essas coisas para conseguir cuidar do paciente, tá? Lembrando sempre que isso tem que fazer sentido para o paciente, tá? Né? O paciente fala para você, vira para você e fala, não, mas a minha mãe tinha uma plantação de rosas e quando ela morreu eu fiquei mal, não consigo olhar para a rosa. Você não vai usar isso, tá? É muito importante a gente explorar essas questões. E daí tem que conversar, tem que falar com o cliente, né? Ver o que faz sentido, o que não faz. E daí eu trouxe aqui um outro exemplo, já bem diferente, né? Que é o ginseng brasileiro. O ginseng mais utilizado, na verdade, é o ginseng coreano, né? Que é o mais forte. Tem o ginseng americano também, que é do mesmo gênero que o coreano. Mas nós temos o nosso ginseng brasileiro, que me parece muito mais interessante do que o ginseng importado, né? Os ginsengs de fora, porque ele tem uma característica muito mais gentil, né? A gente tem um problema quando a gente prescreve ginseng, porque ele tem uma característica hipertensora, que é muito forte, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com ele. Mas aí a gente vai prescrever Apfáfia, né? O nome parece aquele dinossauro, né? O Apfáfia plumiflata, o dinossauro. Bom, desculpa. Mas a gente sabe que ele tem uma série de ginsenosídeos, que são saponinas, que é o que vai trazer o efeito para a gente, né? E essas moléculas, elas têm muitas vezes um efeito oposto entre si, né? Então, dependendo da espécie e da forma como aquilo é processado, a gente vai ter um efeito mais de um lado ou mais de outro, né? Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês verem o ginsenosídeo RB1, ele tem um efeito depressor do sistema nervoso central, né? Então, ele vai ajudar o paciente a dormir, né? A gente usa mais para isso, acalmar, né? Aqui está descrito efeito antipsicótico, mas a gente não vamos usar ginseng como antipsicótico, tá, gente? Isso é coisa de artigo. Mas ele acalma, ele relaxa o paciente, tá? Você consegue usar isso aqui para fazer a pessoa dormir, por exemplo, um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali, do outro lado, o ginsenosídeo RG1, que é um estimulante, né? Quando que a gente vê um efeito maior sedativo? Doses mais altas e formatos de prescrição não tão manipulados. Por exemplo, a planta seca, simplesmente. A planta que é cozida, né, preparada ou colocada em tintura, ela vai apresentar mais do efeito estimulante, tá? Existe aí uma questão de regulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, então é muito interessante usar a Apfáfia para o paciente com estresse, né? Ele ajuda bastante a gente a lidar com corticoide, mas é isso aí, se a gente usar errado, né, ele vai justamente aumentar esse efeito. Começa a dar pressão alta, começa a estressar a pessoa começa a ficar irritada, tá? Então a gente tem que ajustar essa dose. Então, é um medicamento que é nosso, que é brasileiro, né? Que no exterior o pessoal não sabe usar, né? Eu falei desse colégio que eu formei lá na Irlanda, depois eu
Eles me convidaram para dar aula, dou aula para eles, eles ficam perguntando das plantas brasileiras, né? Eu sempre recomendo o que é nosso para eles, porque acaba sendo muito mais gentil e a gente consegue prescrever isso com uma segurança muito maior, né? Então, para a gente ter um efeito adaptogênico, vamos dizer assim, né? O que que é isso? Melhorar a funcionalidade da pessoa. Então, ele está estressado, mas ele não dorme direito, né? Tem dores pelo corpo, né? Tem de vez em quando fica ansioso, humor um pouco deprimido. Pode ser uma ótima opção, em dose baixa, 100 miligramas por dia, em associação, né, com as outras formas de terapia que você vai fazer, tá? Dúvidas até aqui? Deixa eu ver se alguém mandou. Não. Então, quando é que a gente vai usar, vai lançar mão, né, desse tipo de tratamento para o doente? Primeira coisa, a pessoa tem que querer, né? A gente não vai oferecer isso para um paciente que não tem esse interesse, tá? Geralmente eu espero a pessoa perguntar, né? Claro que com o tempo a gente vai fazendo carreira e as pessoas já chegam querendo isso, né? Mas durante a conversa, durante a entrevista, você consegue pegar, né, o paciente que não se sente à vontade em usar a medicação tradicional, né? Então você consegue puxar e pegar isso dele e falar, olha, tudo bem, a gente pode usar uma dose baixa de paroxetina, por exemplo, e associar outras coisas junto, né? É uma coisa que vai trazer um engajamento do paciente, principalmente se a gente conseguir achar drogas vegetais que façam sentido para ele, tá? Dentro do crescimento cultural dele, dentro do que ele vive, tá? E cuidado com a origem disso aí que você está prescrevendo, tá? Isso é importantíssimo. Jamais permita o seu paciente comprar o fitoterápico na banquinha da esquina da Teodoro. Não faça isso, tá? Você vai ter uma intoxicação, provavelmente, tá bom? Pesquisar lugares e farmácias que trabalham com isso de forma séria. Tá bom, gente? Deixa eu ver se chegou aqui alguma outra questão. Ginseng tem algum outro nome popular? Não. Não costuma ter, menos não aqui no Brasil, tá? Quando a gente fala simplesmente ginseng, a gente está fazendo referência ao ginseng coreano, tá? O ginseng brasileiro, muita gente não conhece ainda, né? É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a gente fala ginseng brasileiro, para deixar claro o que que é. Tá? Assim como o ginseng indiano, que é a ashwagandha, né? Que tem um efeito incrível, muito bom, tá? Farmácias de confiança, tem sim várias. Eu posso mandar depois no grupo, tudo bem? Acho melhor, que aí fica por escrito e tal, mais fácil, né? Mas tem algumas boas. Assim. Perto do HC tem a Buenos Aires, por exemplo, em Moema tem a Floralis. São as duas que eu mais trabalho. Tá? Ok, gente. Ciro, Então, oi. oi, aqui é o Rodolfo. Oi, Rodolfo. Tudo bem? Eu posso fazer uma pergunta por áudio ou prefere que eu escreva? Claro, pode falar. É que eu acho que eu prefiro. Eu tenho duas questõezinhas para fazer para você. A primeira é relacionada se você sabe de alguma coisa. A gente internou recentemente um paciente na enfermaria da infantil sem nenhum pré-mórbido, sem nenhum pródromo de uma possível esquizofrenia, paciente de 14 anos.
A única coisa que ele tinha feito na semana anterior era usado cápsula de mulungu para ansiedade. Né? Ele estava meio ansioso com as provas, ele tinha prova na escola, o pai dele estava tomando mulungu e deu a cápsula para ele. A única coisa de diferente que ele tomou é isso. Ele abriu um quadro psicótico com catatonia, catatoniforme, né? Claramente a gente ficou pensando num possível TAB, mas aí ficou uma psicose aguda e sem causa definida. Mas uma das coisas que a gente pensou era nesse mulungu. A gente até conversou com o Instituto de Farmacologia, com o pessoal da farmacologia, ver se alguém analisava essa cápsula, ninguém analisava. Mas você sabe alguma coisa em relação a isso? Ficou meio perdido, assim. Assim, o mulungu é muito ruim como ansiolítico em si, né? Então aí, justamente, a gente cai numa daquelas indicações populares que não são tão boas, né? Algumas são muito interessantes, mas não é bem o caso, tá? Ele até tem lá algum efeito GABAérgico e tal, mas é muito pouco, e dependendo da dose, ele, se for mal utilizado, né, como aí no caso do ginseng, ele pode agitar a pessoa. Ele não vai acalmar, pelo contrário, ele vai agitar, tá? E, dependendo de onde ele comprou essa cápsula, possivelmente não tinha ali só mulungu, né? Talvez tivessem outras coisas junto, né? Por exemplo, eu cheguei a ver em enfermaria um paciente com hepatite por usar a fórmula, né, de ervas para emagrecer. Só que aí os caras botavam lá hormônio tiroidiano, um monte de outras coisas no meio da fórmula, entendeu? Então, pode ser o caso. Agora, mulungu sozinho não vai causar uma crise psicótica, tá? Isso é importante também, né? Então, pode até ser que ele tenha sido aquela última gota, né, em cima do estresse do paciente para desencadear esse quadro. E pode ter dado um empurrãozinho, mas também não dá para a gente atribuir a ele um surto psicótico de Claro, forma alguma. claro. Não, muito obrigado, muito obrigado. A gente pensou também nessa segunda hipótese porque o pai comprou, foi acho que no centro de São Paulo, sabe, em algum lugar assim pouco confiável. Então a gente pensou nessa segunda hipótese também. Agora, outra pergunta rápida para não atrapalhar, em relação os fitoterápicos, que eu me interesso bastante sobre o tema, né? Eu fiz um curso na fazenda Eco Cerrado, em Araxá, Legal. com o pessoal da USP Ribeirão. Foi interessante, assim. Eu me interesso, eu não sei nada, não sei usar nada, mas eu fiz de curioso. Aí, uma das perguntas que eu tenho é em relação a esses fitoterápicos que são vendidos em farmácia, já pré-prontos pela indústria. Por exemplo, Passalic, Citocalm, etc., né? Esses medicamentos, assim, que são pasteurizados, desidratados, ficam numa cápsula que tem uma validade de 10 anos. Eu, particularmente, não conheço nenhum estudo sobre isso, mas eu, particularmente, não confio. Assim. Eu acredito que é placebo só, eu acredito que isso não funciona. Né? É o que eu digo para os pacientes, assim, em geral. Né? Provavelmente você sabe isso mais do que eu e tem uma experiência melhor. O que você acha disso? É assim, esses aí são fitoterápicos de prateleira, né? Você chega na farmácia, você vai lá e pega. Esses que são feitos por indústrias grandes, que a gente vai comprar numa drogaria de verdade, ele entra naquela questão que a gente estava comentando, que da segurança. Então, sim, o princípio ativo ele está lá, ele é seguro, né? Ele funciona. Só que, como são medicamentos para a pessoa escolher sozinha, né? Justamente, a dosagem é muito baixa. A dosagem é muito baixa. Então, por exemplo, a valeriana, quando você vai comprar na farmácia, assim,
ela vem numa dose de 50 miligramas. Para a gente ter um efeito interessante de valeriana, que vale a pena, é de 200 miligramas para cima. Entendeu? Daí fica essa sensação de, puta, isso aqui não está funcionando, né? E não funciona mesmo porque você está usando uma dose muito baixa, né? São coisas que na dose cheia você já tem um efeito que é gentil, né? O mecanismo de ação da valeriana é muito parecido com os benzodiazepínicos, tá? Só que é muito mais fraco, né? Então, né, clinicamente é até difícil comparar. Né? Você teria que comparar 400 miligramas com um Rivotril de 0,25, por exemplo, tá? Mas você pega 50 miligramas de valeriana, realmente não vai ter efeito, né? Só que isso ninguém conta, né? E o farmacêutico que está ali também não sabe, entendeu? Não, perfeito, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. O Leonardo colocou aqui a questão sobre o óleo de lavanda, né? Sim, né? Sim, eu gosto bastante da lavanda. O óleo, isso é uma questão importante. O óleo geralmente a gente usa como aromático, né? A gente não vai tomar o óleo, né? Isso pode dar problema. Então você pode deixar ali exposto para você sentir o aroma ou fazer uma massagem, né? Utiliza-se bastante, inclusive, para criança, né? Para bebê. Você vai dar um banho na criança, pinga ali 2 gotinhas do óleo no banho. É muito interessante. Mas, se você quiser prescrever a lavanda de uma forma um pouco mais forte, você pode sim prescrever ela seca, tá? Em cápsula. Ou mandar fazer a tintura. Eu prescrevo mais em forma de tintura, né? E daí você vai titulando aquilo ali com o cliente até você encontrar uma dose que faça efeito. Então, a lavanda, o efeito dela não é só pelo aroma, como às vezes a gente pensa, mas se você tomar ela também tem um efeito sedativo. Certo, gente? Então tá bom. Olha, quero agradecer muito o convite, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. Está aqui meu telefone, e-mail, Instagram, site, etc. Qualquer coisa, que quiser entrar em contato, fica à vontade, tá bom? Existe sim o plano de a gente montar cursos de formação para essas coisas, tanto do lado de plantas medicinais, de forma mais aberta, quanto dos medicamentos fitoterápicos, né? Quem sabe 2021 a gente tem aí novidades. Estamos tentando, né? O ambulatório do Promev, né, de plantas medicinais, funciona com plantas medicinais, né? Ali a gente não prescreve, né, enquanto estava funcionando, né, antes da pandemia, a gente não prescrevia os medicamentos. Principalmente por aquela questão que o paciente ia ter que comprar, e daí dá problema, etc, blá, blá, blá. Estou tentando resolver isso, né, para a gente ter à disposição no IPQ os medicamentos fitoterápicos para a gente poder prescrever, né, ter ali a valeriana, o hipérico, o lúpulo e etc, tá? Posso fazer uma E é pergunta? isso. Tá bom, gente? Acho que a Nicole quer fazer uma pergunta. Nicole, diga. Oi, tudo bem? Obrigada pela aula, viu? Eu queria saber um pouco sobre a rodiola rósea, né? A rodiola Você ela é muito pode falar um interessante, pouco, por favor? né? Ela entra nessa categoria de adaptogênicos também, tá? Ela é interessante a gente pensar, por exemplo, num paciente com depressão, com queixa de astenia, tá? A gente pode usar a rodiola. Ela tem um problema que ela é cara, né? Ela é cara e também precisa de dose alta. Então, se a gente usa aquela do Axê, que é ótimo, tem muito boa qualidade, mas você vai precisar ali de 2, 3, 4 cápsulas por dia para começar a ter efeito,
tá bom? E ela tem um problema, uma questão que depois de um tempo ela perde efeito, tá? O corpo acostuma com ela e passa a metabolizar ela muito rápido. Então, é um medicamento para a gente usar para aquele momento de dar um gás para o paciente. Tá? Tá muito ruim, tá lá embaixo, aí você coloca a rhodiola junto, entendeu? E depois você tira para o caso de você querer usar ela de novo, entendeu? Inclusive você pode combinar ela com ginseng ou com a melissa em dose alta. Melissa em dose alta, ela tem esse efeito também. Tá bom? Obrigada. Gente, eu preciso ir. Muito obrigado. Eu vi Ciro, muito que sobrou obrigado. aqui uma questão, eu vou responder depois pelo grupo, mas eu realmente preciso ir agora. Tá bom? Sobre o briófilo eu mando para vocês, escrito. Tá bom, Gratidão, gente? Ciro. Obrigado, Círio. Esperamos você esse ano agora, 2021, aqui de novo com a gente. Estamos aí. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Só para avisar quem vai ficar com a gente na aula agora às 2h30, vai ser na sala 60, tá bom? Então, já